Olá pessoal, bom dia para todos vocês. Você está no canal Cleo e Surpreendente Mundo das Plantas. E hoje eu quero trazer no vídeo de hoje algumas dicas para aquelas pessoas que estão começando no cultivo das suculentas. Eu tenho visto algumas pessoas falar para mim assim: eu comprei ou eu ganhei uma suculenta e ela morreu, e ela foi ficando feia e ela morreu. E aí eu pergunto para essas pessoas: mas você deixou a sua suculenta onde? Dentro de casa? Eu deixei dentro de casa. E a suculenta foi ficando feia e ela morreu. Então, a gente percebe assim que são muitas dúvidas, né? Que as pessoas têm, assim como todos nós também, quando começamos no cultivo de suculenta, também tínhamos essas mesmas dúvidas. Quando eu comecei a cultivar suculenta, eu não sabia muito bem, né, como cuidar. Então eu perdia muitas suculentas. Eu não sabia que as minhas suculentas tinham que ficar no sol para elas ficarem mais bonitas e saudáveis. E por isso eu resolvi assim fazer esses vídeos, começando de hoje, com algumas dicas daquilo que eu tenho aprendido no cultivo das suculentas. É claro que eu não sou nenhuma experiente, né? Eu não tenho essa experiência no cultivo das suculentas. Mas aquilo que eu tenho aprendido aqui no meu cultivo, eu vou estar passando assim para aquelas pessoas que estão iniciando, para que elas também não venham assim estar perdendo suas plantinhas, né? Comprando ou ganhando suas plantinhas e perdendo. Então eu quero começar falando assim, para você que está iniciando no cultivo das suculentas, que as suculentas, a maioria das suculentas, elas precisam de sol. Tem algumas suculentas que elas podem ser cultivadas à meia sombra, né, com muita claridade. Depois eu vou fazer um vídeo falando aqui das suculentas que eu cultivo à meia sombra, das que eu não deixo expostas ao sol diretamente, porque eu percebo que elas não gostam. Mas a maioria das suculentas, né, assim como os cactos, eles necessitam de uma quantidade de sol diária de pelo menos 4 horas, né? As minhas suculentas aqui, elas pegam de 3 a 4 horas de sol por dia. E algumas, né, eu tiro do lugar e coloco em local onde pega um pouco mais de sol. Então, o que vai acontecer com as nossas suculentas quando a gente expõe elas ao sol? Um dos benefícios que vai acontecer na nossa suculenta, quando a gente expõe ela ao sol, é isso aqui, ó. É essa coloração aqui maravilhosa que ela vai ter. Olha só como fica, bem colorido, né? Às vezes as pessoas falam assim: a tua suculenta tá bem vermelhinha, né? Tá bem colorida. E a minha não tá assim. As minhas suculentas ficam assim por causa do sol, né? O sol é um dos fatores que deixa a nossa suculenta assim, bem vermelhinha. Essas manchinhas aqui, ó, que vocês estão vendo aqui nas folhas dessa marmorata, ela adquire essas manchinhas aqui por causa do sol. Se eu deixar essa planta na sombra ou pegando apenas claridade, ela vai ficar totalmente verde. Olha o miolinho dela como tá verde. Mas a partir do momento que eu vou expondo essa planta ao sol, ela vai adquirindo essas manchinhas aí, ó, que é própria dessa planta. Assim como todas essas outras aqui, ó, essa crassula, ela fica totalmente vermelhinha quando exposta ao sol. E outro fator também que deixa as nossas suculentas bem vermelhas também é a falta de água, né? Se eu passo muito tempo sem regar a minha suculenta, ela vai ficar muito estressada e consequentemente também ela vai ficar mais colorida. Eu rego as minhas suculentas aqui, eu vou fazer outro vídeo também para iniciantes falando sobre as regas. Mas eu não me preocupo muito em deixar as minhas suculentas muito secas para ficarem coloridas, não. Eu rego elas na medida que eu vejo que elas estão necessitando de água. Mas um dos fatores também que deixa a nossa suculenta bem vermelha, bem colorida também, é a falta de água. E outro fator é o frio, né? Na época do frio, também as suculentas tendem a ficar com a coloração mais intensa, né? Mais viva. Então, eu ganhei uma suculenta, eu comprei uma suculenta. O que eu devo fazer com essa suculenta? Ontem uma pessoa falou para mim assim:
Eu dei um vasinho de suculenta para uma amiga e ela disse assim: ah, eu deixei a minha suculenta no sol e viajei. Quando eu cheguei, a minha suculenta estava toda queimada. Aí eu perguntei para ela: mas você deixou essa suculenta dentro de casa? Ela falou: deixei. Aí eu disse para ela: foi isso que aconteceu. Você deixou a sua suculenta dentro de casa por uns dias. Quando você colocou ela no sol, ela se queimou. Então isso não pode acontecer. Quando uma suculenta ela é cultivada à meia sombra, ou quando a gente compra ela numa floricultura, que ela não está adaptada ao sol ainda, nós temos que fazer uma adaptação com essa planta. Então, no primeiro dia que essa planta chega na minha casa, eu vou colocar ela para pegar as primeiras horinhas do sol da manhã, que é aquele sol bem levinho, né? Ali uns 15, 30 minutos de sol. No segundo dia, eu vou deixar ela mais um tempinho. E aí eu vou observando aquela planta e vou colocando ela aos poucos no sol. Eu não posso comprar uma planta hoje, se ela não tiver ainda adaptada ao sol, e chegar e colocar ela diretamente no sol, porque ela vai queimar. E eu posso até perder a minha planta. Então essa adaptação tem que ser feita aos poucos. Agora, se você adquirir uma planta, como essa aqui, ó, que já está totalmente adaptada ao sol, então você pode chegar na sua casa e deixar ela no sol o dia inteiro. Essa planta aqui, ó, ela toma o sol a tarde inteira, é um sol muito forte. Essa planta é uma planta que gosta bastante do sol, ela tem a folha bem gordinha, né, a Fantôme. É uma planta, é uma das que eu iniciei o meu cultivo, porque é uma planta de muito fácil cultivo, né, todo mundo conhece. E é muito linda, e é uma planta muito resistente a sol, né, resistente à chuva. Então eu disse para a pessoa: você tem que adaptar a planta ao sol aos poucos, para não correr o risco da sua planta se queimar. E outro motivo também que nós devemos dar sol para as nossas plantas é por causa do estiolamento que elas podem adquirir. E o que é estiolamento, né? Para quem não sabe ainda, para quem não conhece, o que é o estiolamento das plantas, das suculentas? Esse vaso aqui, ó, ele é um vaso que eu fiz ele há algum tempo. E aqui no inverno, onde ficam as minhas plantas, elas estavam pegando pouquíssimo sol no período do inverno. E como esse vaso é um vaso bem grande, então algumas partes dele, algumas dessas laterais aqui, não ficavam expostas ao sol. Então elas começaram a estiolar. Olha só, o que é estiolamento? É esse espaço entre uma folha e outra. Então, essa planta aqui, isso aqui não é natural dessa planta. O natural dela é ela ficar assim, ó, com as folhas bem próximas uma da outra. Você vê que aqui não tem espaço nenhum, ó, entre uma e outra. E aqui já tem, ó, o espaço entre uma folha e outra. Então, quando acontece isso aqui, a gente diz que essa planta está estiolada, faltou sol, para ela ficar mais compactada. O contrário dessa aqui, ó. Essa daqui estão com as rosetinhas bem compactas. Você pode perceber que não tem espaço entre uma folha e outra. Então, para que a planta fique desse jeito aqui, eu preciso dar bastante sol para ela. Vocês podem perceber aqui, ó, que alguma dessas laterais aqui tá bem estiolada. Ela fica bem branquinha assim, ó, com a coloração bem clarinha, o contrário dessa aqui, que já tem um tom mais amarelado, né, por causa do sol. Vou mostrar mais essa aqui, ó. Essa aqui é a paraguaiense. Essa é uma planta que precisa de bastante sol para ela ficar bonita. Olha só o espaço entre uma planta e outra. Então, se você pegar uma suculenta e colocar ela dentro de casa, ou deixar ela sem sol, é isso aqui que vai acontecer, ó. Sua suculenta vai crescer, só subindo, e não vai ficar compacta. Então ela vai ficar assim, caneluda, ó, bem esticada. E as partes que começam a pegar sol, já vai ficando mais bonitinha, ó. Não tem espaço entre as folhas aqui em cima. Então, eram essas dicas que eu queria passar para você que está iniciando no seu cultivo aí com as suas suculentas. Você tem que ter um local na sua casa
onde a sua suculenta pegue, né, um pouco de sol. Mesmo que você não consiga deixar ela no sol o dia inteiro, as minhas aqui em casa, elas só pegam sol no período da manhã, no verão. Agora que o sol, a gente já está entrando na primavera, elas pegam um pouco mais de sol. Elas pegam até 4 horas de sol por dia, mas no inverno, esse ano aqui na Bahia, o inverno ele foi bem chuvoso mesmo, os dias foram bem nublados e as minhas plantas pegaram pouquíssimo sol. Então eu tinha que estar tirando elas de lugar, procurando um espaço com um pouquinho mais de sol. Mas agora com a chegada do verão elas pegam um pouco mais de sol. Então eu acho que essas eram as dicas que eu queria passar para vocês que está iniciando agora no seu cultivo de suculenta. Em relação ao sol, deixe as suas suculentas no sol, porque elas vão ficar mais saudáveis, né? Vão ficar mais resistentes também ao ataque de pragas. Vão ficar, e além de ficar mais lindas, né? Mais bonitas. Eu vou fazer um vídeo de replante, de como a gente recuperar, né, essas suculentas só que ficaram assim. Esse vaso aqui é um vaso que eu já tenho algum tempo que eu fiz ele. Então a terra dele já tá bem compactada, né? Já tá precisando ser replantada aqui, ó. O caule já tá bem grandão. Então esse vaso aqui é um vaso que eu vou fazer um replante. Então, no próximo vídeo talvez eu já faça o replante desse vaso aqui com vocês, mostrando para aquelas pessoas que estão iniciando agora e que tem alguma dúvida, como que a gente pode renovar, né? Esse vaso, fazendo, tirando assim essa parte estiolada aqui, replantando essas suculentas e deixando ela no sol agora, para que ele fique um vaso bem bonito, né, bem compacto. Tá bem bonito ainda esse vaso, né, bem cheio, mas o legal dele é ficar assim, ó, com essas suculentas assim, bem compactas dessa forma. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de curtir o vídeo, pessoal, de se inscrever no canal, se você não for inscrito. Ative o sininho aí das notificações, porque eu vou estar postando vídeos falando sobre a minha experiência aqui com o cultivo e dando dica para aquelas pessoas que estão começando agora no cultivo das suculentas. Então você vai receber, se você ativar o sininho aí e for inscrito no canal, você vai receber aí todas as notificações. Tá bom? Então eu quero pedir a você também que me siga lá no Instagram. Vou deixar aqui na tela o endereço do Instagram para você entrar lá e me seguir. Então beijo para todos vocês. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que também está iniciando no cultivo. E um beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.